Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Fala do Zé Bétio aí, da morte do Zé Bétio, viu? Bom, vamos lá, né? A notícia muito triste dessa semana, né? A notícia do rádio nessa semana. Morreu na madrugada da última segunda-feira, dia 28, Zé Bétio, um dos grandes nomes do rádio brasileiro. Sua morte ocorreu enquanto dormia em sua residência no bairro do Horto Florestal, segundo o portal R7. O radialista foi enterrado no mesmo dia no cemitério do Horto Florestal, sem a presença da imprensa e fãs e com absoluta descrição. A notícia só foi divulgada durante a noite da própria segunda-feira por Milton Neves e Zancopé Simões em suas redes sociais. A partir daí todo mundo ficou sabendo e a notícia se espalhou. Em setembro de 2016, José Homero, filho do comunicador, concedeu uma entrevista à jornalista Ângela Matos, que faz parte da equipe do programa do Eli Correia, da Rádio Capital. E ele contou que seu pai estava bem lúcido e bem-humorado depois de ser internado naquela época devido a problemas ocasionados pela apneia do sono. E o Zé Bétio, um pouco antes, teve um acidente vascular cerebral. Zé Bétio começou a sua carreira de radialista por acaso. Atuando como sanfoneiro, ele foi visitar uma emissora na cidade de Guarulhos e o apresentador acabou faltando. Daí o Zé foi convidado a assumir o microfone, fez lá uma graça. Ele, meio sem jeito, foi lá, assumiu o microfone e falou alguma coisa. E essa participação dele agradou tanto que a partir de então ele ocupou espaço não só naquela rádio como em outras emissoras. No começo da década de 70, ele foi contratado pela Rádio Record. Antes ele era da Rádio Cometa, não lembro dessa rádio, mas ele começou a sua carreira na rádio, de fato, na Rádio Cometa. Depois, na década de 70, ele foi contratado pela Rádio Record e logo se transformou em um campeão de audiência, apresentando programas na parte da manhã e na parte da tarde. De manhã ele fazia um programa das 5 às 8 da manhã e à tarde das 4h30 da tarde até às 7 da noite, até a Voz do Brasil. Em 1984, ele se transferiu para a Rádio Capital dentro de um projeto vitorioso que visava reposicionar a marca da emissora perante ao público. Zé Bétio ainda teve uma breve passagem pela Rádio Gazeta. Em 2009, ele deixou o microfone de forma definitiva, atuando pela Rádio Record, já então aí, sob a administração da Igreja Universal do Reino de Deus. Curioso isso, né? O Zé Bétio trabalhou na Rádio Record em duas fases, na fase do Paulo Machado de Carvalho e na fase da Igreja Universal. E na época informou-se que ele estaria trabalhando em sua autobiografia. No entanto, essa obra não chegou a ser publicada nos anos seguintes. Mais tarde daqui a pouquinho eu falo da biografia. Vamos ouvir aqui alguns áudios? Vamos lá. Então vamos ver a abertura do programa do Zé Bétio na Rádio Record em 2008. O maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral, a engenheiro para comandar o seu programa. Quem é o Zé Bétio? Por alguém. Ainda. É o Zé Bétio. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Bom dia, sábado, 26 de setembro. A partir de agora até as 8, você vai curtir o programa Zé Bétio. Bom dia, tio Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil! Valeu! Na sonoplastia vai trabalhar o mestre Ronaldo Barbosa. O Zé Bétio produziu, o Zé Bétio vai apresentar, a gatona Neia está nos telefones e lá na central o César está lá na central. O André do Sapato Novo, ele está de folga. Hoje é o André que está lá. Então valeu, gente, de São Paulo, são 5 horas, 2 minutos, 5 e 2, fica aí, tem muita música bonita para você curtir até as 8 horas. Até as 7, você vai curtir a sertaneja e depois 1 hora de música com ele, tá bom? Vamos ouvir música lá. O mestre Ronaldo Barbosa vai movimentar a vitrola. Mococa em Paraíso, Mala Amarela. Meu amigo. Vamos ver a outra? Não, antes deixa eu só fazer um comentário rápido. Primeiro, o operador de áudio é o Ronaldo Barbosa, né? Então, o Zé Bétio teve a ajuda fundamental aí dos operadores de áudio na sua carreira, porque o programa todo era recheado de efeitos sonoros, né? Então a gente viu aí o som do Cuco, o famoso Joga Água Nele, né? Que
também necessitava de um áudio, e eu queria saber, não sei se de repente alguém pode me informar, por onde anda Rufino, que foi um operador histórico de áudio do Zé Béttio, que trabalhou com ele durante muitos anos, aí nas décadas de 70 e 80. Então, se alguém puder informar por onde anda Rufino, cartas para a redação da Showtime. Vamos ouvir o outro áudio? Vamos. O outro áudio é o seguinte, né? É a música de abertura do Zé Béttio, né? Que virou um clássico aí. O nome da música é Quem É? Tem uma regravação do Agnaldo Timóteo, mas eu vou tocar a original, que é do Silvinho. Bonito bigode de Silvinho. Opa, gostou, né? Parece o do Djair Barbosa. É parente. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é? Meu amigo, companheiro, gordo. Aliás, a gente podia fazer, João Alckmin, eu tenho até uma ideia. Se você gostar, depois eu mando a minha conta bancária para você. As ideias dele. Você podia refazer essa vinheta, né? Pedir pro Davi Rock, né? Gravar o João Alckmin. Aí, quando tocava a música, quem é? Você tá louco? Você tá louco? Aí eu rodava a voz do Davi Rock. É o João Alckmin. Gostou da ideia? Não. Bom, então vamos seguir com a homenagem ao Zé Béttio. O Zé Béttio foi foi um comunicador que foi muito imitado, né? Imitado em programas de humor, né? Então tem algumas características específicas do programa dele chamaram a atenção de humoristas. E eu vou pedir para você colocar o Serginho Leite. Pode deixar só um minuto aí. Eu sei que esse áudio tem 7 minutos. Vamos ouvir o Serginho Leite. Cobre de José Bergamasco Beto. José Momba Negra Beto. É eu. Oi, gorda! Eu quero você comigo! Eu quero meu 10%! Gente, é com muita alegria causa que eu estou aqui hoje, no especial do Serginho Leite, de boas-vindas aqui na Globo Fêmea. Então, eu vou lembrar para vocês a primeira imitação, o primeiro remédio que o Zé Béttio fez na voz do Serginho Leite, quando ele entrou na rádio, né, para trabalhar na rádio. Rufino, você passou o fim de semana na praia, Rufino? Você tá meio moreno, hein, Rufino? Já passou lá no Azevedo, Jacral? Já tá com o cachorro lambendo a boca. Aliás, o Rufino bebe tanto que ele é que lambe a boca do cachorro. Rufino, você bebe mais que o Johnny Black, não? Que coisa. Mas, gordos e gordas, essa mensagem é muito importante para todos vocês, por causa que é um mal, gente, é um mal que aflige grande parte do segmento de um pedaço da nossa sociedade. Gente, que é o mal do alcoolismo. O mal do alcoolismo. Gente, é desagradável por causa que, veja bem, a gorda tá em casa, né? A gorda tá em casa, tá lá com os pimpolhos, tá lá quietinha no aconchego do lar. O gordo o que fez? Saiu do trabalho, safado, saiu e foi beber, né? Juntou com todo mundo lá na padaria do Azevedo comendo desempada. Sabe o que é desempada? É uma desempada, uma empadinha que foi o Azevedo bolou por causa do Procon. Então, é o recheio por fora, a massa por dentro. Porque aí dá pra ver se tem azeitona mesmo dentro. Entendeu? Então a desempada é um grande... Tem também o quibe cúbico. O quibe cúbico. É um quibe quadrado que dá pra... Esse era um cara fantástico. Esse era um fenômeno. Então, o Zé Béttio é um dos grandes fenômenos aí de publicidade do rádio brasileiro. Ele era o rei dos merchans, muito antes do Milton Neves aparecer. E essa característica, né, ele fazia sempre uns testemunhais muito
muito peculiares, né? Então essa característica aí foi muito parodiada pelos humoristas do rádio, Serginho Leite e o Carlos Roberto Escova, que a gente vai ouvir na sequência também. Vamos lá. Nanhê, vamos levantar. Amor, gente, eu quero falar com as mulheres gordas, agora verão começando, época de praia, você vai ver o que o inverno fez no seu corpo. A pessoa, o inverno termina com a mulher, a barriga começa a cair, começa a ter a celalite. Os bumbum parecem 2 croquetes pra baixo, caído. Porque não parece 2 croquetes. A pessoa gorda sofre porque as amigas não querem ficar perto dela. Só quando dá fome. Aí a gorda sabe que a gorda gasta bastante, as meninas ficam perto dela. Gente, se você tem esse problema, o remédio contra a barriguinha é Barrigol. Zé Bétio! Alô? Que não sofre por alguém. É o Zebétio, que amanhã talvez esteja patrocinado. Depende do Luiz Antônio, estaremos lá em reunião. Opa! Amanhã talvez, depende. 99%, hein? 99%. Gente, você que come batatas assadas, recheadas, inglesas, brasileiras, americanas, bolinho de bacalhau, bolinho de camarão, coquetel, samurai. Coquetel. Você vai num bufete, já foi num bufete. Cerveja americana. Cerveja Uruguai. Mexicana. Cerveja mexicana, cerveja sem álcool. Vinho americano, então veja só. Que é isso aí, pelo amor de Deus? Pessoa que come muito, viu? O gordo que come muito. Passou não vai ver o cardápio. E ó, mandou a mão no cardápio. O cardápio de um boliche. Deixa eu ver a capa do hambúrguer. Onde é? Coitado do Zé Bétio, hein? Então, e uma coisa que me chamou a atenção depois que eu fiz a pauta, eu destaquei aqui Carlos Roberto Escova, Serginho Leite e eu estou falando de Zé Bétio, os 3 infelizmente já falecidos. Os 3 representantes de uma época de ouro do rádio brasileiro, uma época criativa do rádio brasileiro. Que não volta mais. E infelizmente não volta mais. Então... eu quero informar você que todos os dias, ao meio-dia aqui, nós temos as grandes traduções de Hélio Ribeiro, viu? Sim. Hélio Ribeiro é hora concurso. Então é uma época que infelizmente não volta mais. E eu acho que o Zé Bétio, a morte do Zé Bétio, eu não vou dizer que é um fecho, né? Mas é cada vez mais que a gente trocava notícias, que a gente toma contato com notícias desse tipo, a gente vai percebendo que a era de ouro do rádio, a segunda era de ouro do rádio brasileiro, né? Nos anos 80, anos 70, anos 80, está terminando. Eu vou dar uma sequência aqui, João, eu vou falar então sobre algumas informações sobre os últimos dias do Zé Bétio, né? Então no dia seguinte, eu contei aqui que o enterro foi no mesmo dia. Ele morreu na madrugada de segunda, o enterro foi no mesmo dia, sem a participação de imprensa, sem fãs, sem velório, aparentemente. Mas o Zé Homero Bétio, que é o filho do Zé Bétio, concedeu na terça-feira uma breve entrevista dentro do programa de Eli Correia na Rádio Capital. Ele contou como foram os últimos momentos do pai, que morreu na madrugada da segunda-feira. Ambos estiveram juntos durante o domingo até por volta das 9 da noite. O Homero avisou que ia para casa e ouviu como resposta: cuidado por aí. Depois o Zé Bétio ficou assistindo a televisão até por volta das 11h30 da noite, sentado na cama. E antes de dormir, pouco depois, foi colocado nele um aparelho para auxiliá-lo na respiração durante o sono. Nos últimos tempos, como eu já informei aqui antes, o Zé Bétio teve problemas relacionados à apneia. Por volta das 3h30, ele recebeu uma medicação de uma cuidadora e, segundo o relato do Zé Homero, ele estava bem. E 1 hora depois, a mesma profissional notou algo de diferente. Quando ela foi ver melhor, notou que o Zé Bétio havia morrido. Nessa mesma entrevista, o Zé Homero disse que nos últimos tempos o pai estava lúcido, mas muito calado. Então ele até contou que de vez em quando ele chegava e perguntava para o pai: ô pai, o que o senhor está pensando? Ele respondia nada. E o Eli Correia até fez uma pergunta bastante importante, né? Eu falei antes do livro, né? Do livro da biografia, da autobiografia que o Zé Bétio estava trabalhando, que tem a participação inclusive do Zancopé Simões. O Zé Homero disse que faltam algumas coisas
e a sua intenção, a intenção dele, né, do Zé Homero, é terminá-lo, e deixou a entender que vai, nessa entrevista, que ele vai oferecer parte da renda do livro ao Hospital do Câncer de Barretos, né. Sobre o livro, o Zé Béttio até começou, mas depois parece que ele ficou insatisfeito com algumas coisas, ele estava sempre querendo buscar uma informação a mais, alguma coisa a mais, e depois do AVC o projeto foi deixado de lado. Mas agora a intenção é torná-lo público, encerrá-lo e torná-lo público para que todo mundo conheça um pouco mais da história do Zé Béttio. O Zé Béttio, que era absolutamente discreto, não gostava de fotos, se bem que tem muita foto dele aí no YouTube, na internet, mas na época que ele estava no auge, realmente era difícil a gente ver o rosto do Zé Béttio, e ele era discreto, primeiro por uma questão de temperamento, e segundo, né, ele deve ter ficado muito traumatizado com a morte do irmão, o Arlindo Béttio, não sei se você lembra, um caso que chocou a cidade de São Paulo na época, porque ele foi assassinado, ele e uma funcionária dele foram assassinados, e os corpos foram jogados lá na Via Dutra, se eu não me engano. Mas ele tinha um outro irmão também, não? O Oswaldo Betil, que foi deputado estadual por, se eu não me engano, 2 legislaturas. O Oswaldo Betil também fez parte das rádios Record e Capital, também já morreu tem pouco tempo. E eu lembro desse caso do Arlindo Betil, era criancinha. Eu só lembro notícias populares com as fotos lá dos corpos e metendo uma tarde enorme lá, porque realmente a coisa lá não foi fácil. Os bandidos foram impiedosos, infelizmente. Então tá aí, fica o registro da morte do Zé Béttio. Uma coisa que eu queria falar sobre o Zé Béttio, desde que eu faço blogs de rádio, tem uns 10 anos isso aí, eu sempre publiquei coisas do Zé Béttio, então tem esses áudios aí. O primeiro áudio aí com o trecho do programa, eu publiquei tem muitos anos, ele é de 2008, e uma coisa que me chama a atenção é que volta e meia sempre, ele é um dos vídeos mais assistidos do meu canal, o canal que inclusive tem lá os áudios do Rádio Amantes no ar, e volta e meia sempre tem um comentário de alguém que já está na casa dos 40, 50 anos, lembrando da infância, enfim. O Zé Béttio tinha, apesar de estar afastado do rádio, as pessoas tinham um carinho enorme pelo Zé Béttio, tinham ainda a lembrança dos bons momentos proporcionados pelo programa do Zé Béttio. Então fica aí o nosso registro e toda a nossa saudade, meu caro João Alckmin.